Olá, quero nesse dia de hoje, com a graça de Deus, profetizar no nome de Jesus, vida a sua vida. Deus é aquele que pode fazer novas todas as coisas e Ele faz isso. Ele não somente pode fazer novas todas as coisas, como Ele também deseja fazer novas todas as coisas. Foi por essa razão que Jesus veio ao mundo. Veio ao mundo para mudar a história do homem e de toda a criação. E também Jesus veio ao mundo com o propósito de nos falar do Pai e de nos ensinar sobre o modo como poderíamos viver na terra e com a graça do Senhor, no nome dEle, mudar os acontecimentos da terra. É isso mesmo. Deus nos deu a graça de, através das nossas orações, mudar os acontecimentos do mundo. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil e imagine, nada vai mudar, não vai ter jeito, as coisas sempre foram assim e continuarão dessa mesma maneira. Mas não. A palavra de Deus nos garante que o mundo pode ser mudado através das nossas orações. É o que diz, dentre os inúmeros textos que falam sobre isso, é o que diz a carta de Tiago, no capítulo 5, versículos 17 e 18. É um texto que fala sobre a oração. Ouça só o que diz a carta de Tiago, Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. A palavra de Deus nos mostra que a oração que Elias fez mudou os acontecimentos da história. Ele orou uma vez e o céu se fechou. Não houve chuva. Por 3 anos e meio a terra estava seca. Não caía chuva sobre a terra, porque Elias havia orado para que não chovesse sobre a terra. Depois de 3 anos e meio, Elias orou de novo. E ele orou para que chovesse. E sabe o que aconteceu? Choveu. Choveu sobre a terra recebeu a água que faz brotar a semente, a água que faz crescer a árvore, a água que faz frutificar o fruto da árvore. Isso aconteceu por causa das orações de um homem, Elias. Mas você pode dizer assim, é Elias. Elias era profeta de Deus, era homem de Deus, homem diferenciado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia afirma que Elias era um homem semelhante a nós, um homem sujeito aos mesmos sentimentos a que nós estamos sujeitos. Elias era falho, como eu e você somos falhos. Ele era limitado, como eu e você somos limitados. Ele era sujeito aos mesmos sentimentos a que eu e você somos sujeitos. Ele era sujeito ao sentimento de ira, de tristeza, de desânimo, de mágoa, de abatimento. Esse era Elias, mas Elias orou. A diferença em Elias e para com muitas outras pessoas é somente essa. Elias, mesmo olhando para as limitações que ele tinha, olhava para a ilimitação de Deus. Mesmo olhando para as fraquezas que ele tinha, olhava para a força de Deus. E por isso Elias orava. E quando ele orava, os céus se fechavam. Quando ele orava, os céus se abriam de novo. A história ia sendo mudada, ia sendo transformada e direcionada através das orações de Elias. A sua história também. A sua história pode ser mudada, pode ser direcionada através das suas orações. E não apenas a sua história. A história da sua família, dos seus filhos,
a história das pessoas à sua volta, a história do nosso Brasil, a história das nações da terra. A história pode ser mudada, pode ser direcionada por meio das suas orações. Sim, você é pequeno, você é limitado, você é frágil, mas o nosso Deus, o Senhor, é ilimitado, é forte, é todo-poderoso. E Ele decidiu agir no mundo através das nossas orações. Ele decidiu agir na história e mudar a história usando as orações das pessoas, as minhas orações e as suas orações. Então, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de dizer não tem jeito, as coisas vão continuar assim, elas não vão mudar, mude você. Ao invés de reclamar, ore. Ao invés de murmurar, ore. Ao invés de falar mal dos outros, das situações, ore para que elas sejam mudadas. Ore para que Deus venha agir no mundo fazendo coisas novas, coisas diferentes. Ore pela sua vida, ore pelo seu coração, ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho, ore pelos seus colegas de trabalho, ore pelos seus amigos, ore por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, ore pelos governantes da nação, ore pelas autoridades, ore pelos médicos, ore pelos policiais militares, pelos bombeiros militares, ore e veja Deus agindo no mundo, Deus agindo na vida das pessoas, de cada uma dessas por quem você tem orado, veja Deus agindo como resposta às suas orações. Elias, diz a palavra de Deus, Elias era um homem semelhante a nós, homem semelhante a você, frágil, limitado, sujeito aos sentimentos dos mais diversos, mas ainda assim, mesmo sendo limitado, ele não se prendeu a essa situação que era a situação dele. Ele se firmou a Deus, em Deus, a quem Deus é e em quem Deus é. Ele orou. Eu quero encorajar você a fazer isso hoje. Quero profetizar vida sobre a sua vida, chamando você à oração, chamando você para mudar a sua história e a história do Brasil através das suas orações. É verdade que Deus muitas vezes responde à primeira oração que fazemos, mas também, em outras vezes, Ele responde depois de muitas orações que fazemos. Mas uma coisa é certa, seja a resposta à primeira oração, ou seja, depois de muitas orações, sabemos, Deus ouve e responde e age no mundo através das nossas orações, através das suas orações. Então mude a sua maneira de olhar para o mundo. Ao invés de olhar para o mundo e ver somente esse mundo que parece tão caído, olhe para esse mundo e veja o Deus que chama você para mudar a história das nações e a história das pessoas. Faça isso. Mude a sua postura. Comece a orar e veja os céus se abrirem e veja a chuva descendo para regar a terra. Veja portas se abrirem, veja caminhos se endireitarem, veja pessoas sendo transformadas como resposta que Deus traz às suas orações. E se você deseja receber oração ou compartilhar alguma palavra, ou receber, ligue para nós, 3429-9550. Que o Senhor abençoe você e faça de você uma pessoa que ora e que muda a história no nome de Jesus através das orações. Amém.